No vídeo de hoje vamos falar sobre reserva de emergência. Fica até o final do vídeo e descubra como você pode montar sua reserva de emergência e aonde aplicar. Riquinho! Fala pessoal, meu nome é Paulo Júnior e este é o canal Riquinho Rico. Não sei se você já ouviu falar sobre a reserva de emergência, mas a reserva de emergência basicamente é aquele dinheiro guardado que você tem para poder se prevenir de imprevistos, né? Nunca estamos preparados para o imprevisto, mas se você monta uma reserva de emergência, você mantém a sua sanidade mental e fica um pouco mais preparado para os imprevistos que possam acontecer e evitar de estar fazendo empréstimo, pegando dinheiro com a agiota ou pegando dinheiro emprestado com um vizinho e etc. Então você evita de pagar juros, evita de jogar dinheiro praticamente fora, porque quando você paga juros você está jogando dinheiro fora. Então essa é a importância de ter uma reserva de emergência, para você se prevenir de imprevisto. Todos nós sabemos que imprevisto sempre acontece, só não sabemos quando. Aí você me pergunta, Paulo, para que serve e como eu monto minha reserva de emergência? Bom, a reserva de emergência serve para você se prevenir de imprevisto, né? Todo mundo sabe que imprevistos são imprevisíveis, mas você pode se preparar para ele, para manter sua sanidade mental, você evitar estresse desnecessário e principalmente evitar de estar pegando dinheiro emprestado com banco, agiota, até mesmo com vizinho e pagar juros abusivos desnecessariamente. Jogar dinheiro fora, né? Que pagar juros é praticamente isso, jogar dinheiro fora. Você tirar dinheiro do seu bolso e dar para outra pessoa praticamente de mão beijada, simplesmente por estar te emprestando aquele dinheiro no momento de crise. E isso acontece o quê? Quando acontece isso de você não se preparar, você entra em dívida, você acaba se tornando uma pessoa endividada cada vez mais, porque você não sabe quantos imprevistos podem acontecer na sua vida, no mês, no ano. Ninguém esperava aí o coronavírus e que ninguém também esperava que ele ia durar tanto tempo como durou até hoje, né? No dia de hoje. Então, você guardando um dinheiro X para se prevenir disso, você vai manter sua sanidade mental, seu controle emocional em dia e você vai evitar de estar tendo estresse e pagando juros abusivos e evitando de estar entrando em dívidas desnecessárias. Mas lembrando que a reserva de emergência você tem que formar ela pensando realmente em emergências. Elas sempre acontecem, imprevistos acontecem, mas você tem que usar ela só em caso de emergência. Fora isso, esse dinheiro tem que ficar intocável, só ser usado para emergência. E quando é que você sabe que precisa usar esse dinheiro, que realmente a situação é emergência? Você para pensar, eu preciso ir na loja comprar um tênis. Tênis não é uma emergência, entendeu? Faltou o leite das crianças em casa e eu preciso ir no mercado comprar. Falta de leite também não é emergência, entendeu? Falta de alimentação também não é emergência. Emergência é quando você está desempregado, por exemplo, você foi demitido, então isso é uma emergência. Então se você foi demitido e você tem um dinheiro ali reservado para isso, você consegue passar um tempo despreocupada até conseguir outro emprego e você não tem dor de cabeça, não precisa entrar em dívida pegando o cheque especial, por exemplo, ou então fazendo empréstimo para poder manter seu padrão de vida, né, lógico. E principalmente você manter sua sanidade mental enquanto procura um emprego, não está se estressando à toa. Lógico que você tem que pensar no curto e no longo prazo, óbvio, mas nunca esquecer que a reserva de emergência é importante para te prevenir disso, né? Como se fosse um anti-inflamatório, né? A situação acontece, você toma e se previne. Você sabe que quando é emergência, quando acontece algo imprevisível que você não esperava, tipo, na minha casa estourou a encanação e está inundando a minha casa. Isso aí é uma emergência. Então você usa esse dinheiro da sua reserva de emergência, porque aconteceu um imprevisto que você não esperava.
Por exemplo, o carro quebrou, sei lá, estourou um pneu e você precisa comprar um pneu novo. Isso é uma emergência, porque o seu carro é o seu transporte diário, é o seu ganha-pão, pode ser até seu trabalho, né? Com muitos autônomos, hoje usa o carro para poder se locomover até seu trabalho, ou então até mesmo trabalhar com ele, como é o caso dos Uber. Quando acontece isso, você tira o dinheiro da onde? Da reserva de emergência. Porém, esse dinheiro tem que ser gasto com a emergência. Ele tem que ser intocável caso não seja emergência. Se por acaso você for perder o emprego, for demitido, você ali vai manter seu padrão de vida durante os meses que você ficar desempregado. Aí você fala, Paulo, mas eu tenho meu FGTS, se eu for demitido eu tenho meu FGTS, eu tenho o seguro-desemprego, que também pode me garantir aí alguns meses de tranquilidade. Pode sim, mas é exceção. Lógico que você tem que saber, será que realmente se você foi demitido sem justa causa, quanto tempo você vai receber esse dinheiro? Demorar alguns dias, até alguns meses, né? Lógico. Mas você tem que pensar também na possibilidade, se você for demitido por justa causa, você vai perder esses direitos. Então tem essa possibilidade, tem esse risco. Então não se considera reserva de emergência, nem FGTS e nem fundo de garantia, porque você ainda não tem uma certeza, entendeu? Então, quando você é mandado embora sem justa causa, aí sim pode entrar como uma reserva de emergência para você, porém você tem que esperar um tempo, não tem liquidez. Então, por isso que nós não consideramos isso, nesse caso, uma reserva de emergência. Você precisa de liquidez. Se a emergência não for uma perda de emprego, por exemplo, for a quebra do carro, sei lá, bateu o carro, aconteceu um acidente de trânsito e amassou o carro e precisa consertar, porque o carro é o ganha-pão e você não pode ficar com o carro parado e tudo mais. De onde você vai tirar esse dinheiro? Você vai tirar do FGTS? Você consegue tirar? Não consegue. Então, é descartável essa possibilidade de usar o FGTS como reserva de emergência. Ou então até mesmo pensar no seguro-desemprego. O seguro-desemprego você só consegue pegar ele depois que você é mandado embora sem justa causa. Ainda tem mais essa, ainda tem a possibilidade de acontecer algum incidente grave na empresa e seu patrão, onde você trabalha, entender que a situação merece uma justa causa e você ainda ter que recorrer isso na justiça para reaver aí o processo, sei lá, demora 6 meses até mais para você conseguir ganhar uma causa. E isso se você conseguir provar que você é inocente nessa situação. Então, por isso que é descartável essa possibilidade de você usar o FGTS ou mesmo seguro-desemprego, você trabalhar pensando nisso, que tem essa reserva, que já é uma reserva forçada, porque o governo entende que o brasileiro não foi educado para isso. O próprio governo mesmo sabe que o sistema é falho. O sistema hoje de educacional do Brasil é falho. Não ensina as pessoas sobre isso. E por isso que eu estou aqui nesse vídeo te ensinando, passando isso a limpo para você entender que é importante ter sim uma reserva de emergência. Aí você me pergunta, Paulo, como é que eu formo a minha reserva de emergência? Se eu já sei agora, para que serve? Então eu preciso montar, como é que eu faço? Primeiro passo que você deve fazer, você tem que ter seu orçamento, familiar principalmente, organizado. E como você faz isso? Você simplesmente pega, anota no caderninho, pode ser caderninho, planilha, em qualquer parte que você quiser anotar, mas anota isso, é importante. Anota cada detalhe. Você tem que pegar todo que você gasta no mês de gastos fixos, né, tipo aluguel, água, luz. Água e luz é um pouco variável, mas é considerado como fixo porque chega todo mês, então oscila muito pouco o valor. Então entra nos gastos fixos. Internet, Netflix, né? No meu caso eu considero Netflix essencial, então entra para mim como gasto fixo. Então você aí determina. Para mim, no meu caso, é um lazer na hora de descanso, que é relaxar um pouco a mente, assistir um filme, uma série, etc. No meu caso, entra como essencial.
Então, esses são os gastos fixos. Você pega, anota tudo, seja na planilha, como eu já falei, no caderninho, onde você quiser anotar, existe até aplicativos para isso. E também os gastos variáveis. O que é gastos variáveis? Alimentação entra nos gastos variáveis, porque você não vai gastar valor X todo mês igual, todo mês na alimentação. A pizza, você tem o costume de comer aquela pizza, aquele lanche final de semana, sair para restaurante, então isso é gasto, é variável. Combustível é gasto variável, entendeu? Porque você não sabe realmente quanto você vai gastar aquele valor no mês. Então, tudo isso você tem que colocar na ponta do lápis. Quando você soma tudo isso, você vai saber seu padrão de vida. Você sabe quanto você precisa gastar, que você gasta por mês para você sobreviver. Principalmente os gastos fixos, porque entrando dinheiro ou não entrando, você tem que manter esses gastos, né? Pagar esses gastos, que são aluguel, água, luz, internet, alimentação, são coisas essenciais. Então é importante que você saiba disso. Quando você tem esse resultado, você sabe quanto por mês você precisa para sobreviver, né? Então aqui entra a questão de quanto você precisa guardar para manter seu padrão de vida. Quando você faz esses cálculos, fazendo esses cálculos, você consegue aí chegar a um número. Por exemplo, 2.000, eu vou dar um exemplo aqui, R$2.000 por mês é o meu custo para manter meu padrão de vida mensalmente. Então, para você que tem uma receita mais estável, você é CLT, seja lá funcionário público, que você sabe que tem aquele ganho X todo mês, fica mais fácil você projetar para frente por meses e você sabe quanto você precisa aí juntar para manter aí a reserva de emergência e você continuar aí trabalhando com a mente mais despreocupada com o que pode acontecer, os imprevistos que podem acontecer. Já uma pessoa que ela é autônoma, uma pessoa que tem ganhos variáveis, não sabe quanto ele ganha certamente todo mês certinho exatamente, ele tem que pegar no mínimo aí fazer um cálculo dos últimos 3 meses, o custo médio que ele teve nesses últimos 3 meses e os custos que ele ganhou também, principalmente, né, os ganhos desses últimos 3 meses, para ele ter uma noção de quanto ele pode guardar por mês e principalmente qual é o custo de vida dele. Porque aqui não é guardar qualquer valor, você tem que saber exatamente quanto você precisa guardar, quanto é, na verdade, o seu custo de vida, para você poder guardar aí uma porcentagem do seu salário todo mês e criar reserva de emergência. Neste caso aqui, que eu dei o exemplo anterior de R$2.000, se você é uma pessoa CLT ou uma pessoa que trabalha, que é servidor público, você pode determinar aí de 6 a 12 meses, né, no mínimo. Então, se seu custo é 2.000, 2 vezes 6 dá 12.000. Então, no mínimo, sua reserva de emergência tem que ser 12.000. Já para uma pessoa que tem um custo mais variável, que tem um custo de vida mais variável e também os ganhos mais variável, ele tem que ter no mínimo 12 meses para poder aí manter aí a sua qualidade e seu padrão de vida se acontecer algum imprevisto, né? Principalmente você que é autônomo, vai aí no caso de que você se acidentar e você não tiver a proteção, por exemplo, do INSS como os CLTs têm, então você tem aí até 12 meses para você se recuperar e poder aí manter sua sanidade mental e evitar dívidas e, logicamente, estresses. Agora que você entendeu o que é reserva de emergência e para que serve, eu vou te mostrar aonde você pode aplicar, aonde você pode deixar seu dinheiro e formar sua reserva de emergência. Lógico que você tem que pensar, primeiro, que reserva de emergência é para te prevenir de imprevisto, né? Como eu já havia falado. Só que não é para te deixar rico e nem fazer você ganhar rios de dinheiro, sim, só para manter você com a sanidade mental em dias, como eu venho sempre falando aí no decorrer do vídeo. Você tem que focar nos 3 pontos principais, né? Então, no triângulo de negro,
né, que assim como o Thiago Lunigo fala, ele ensina isso, e eu aprendi essa tática com ele e funciona muito bem, é que você deve prestar atenção nos 3 pontos principais. Os pontos principais que você tem que buscar é rentabilidade baixa ou média, né, lógico. Você tem que procurar a alta segurança, o segundo ponto, alta segurança. E o terceiro ponto, você tem que procurar liquidez. O que é liquidez? Para vocês que não sabem ainda, é o momento que você, na hora que solicita o saque, você poder sacar esse dinheiro. Liquidez é isso, você solicitar e sacar esse dinheiro, ter acesso imediato a esse dinheiro. Então, eu vou deixar aqui 3 lugares que eu já utilizei e ainda utilizo alguns, né, para deixar minha reserva de emergência. E onde você pode aplicar o dinheiro da sua reserva de emergência? O primeiro deles é no Tesouro Selic, né, que é o investimento mais conservador e seguro do país. Segundo, é em CDBs com liquidez diária, que renda no mínimo 100% do CDI. E outra também você pode estar deixando seu dinheiro aí aplicado em contas remuneradas, principalmente de contas de bancos digitais. Eu uso principalmente o Nubank, que ele tem uma conta remunerada que ele rende 100% CDI, né? Então, ele é ótimo para deixar seu dinheiro também. Existem outros, porém eu não uso. Eu uso o CDB do Banco Inter também, porque ele também rende 100% CDI, porém ele não rende automaticamente. Você tem que fazer a aplicação, você depositar o dinheiro no aplicativo lá no Banco Inter e depois você ir lá em CDB de liquidez diária e aplicar seu dinheiro lá. Já no Nubank, no Banco Nubank, você joga o dinheiro na conta corrente e já está correndo juro automaticamente. E ele é diariamente. Mesmo que você saque o dinheiro no dia seguinte, tem alta liquidez, você não perde a rentabilidade. Por isso que eu não indico deixar a sua reserva de emergência na poupança, porque a poupança ela tem uma certa segurança, né? Uma boa segurança, e também ela tem aí liquidez alta, só que a rentabilidade é quase zero, né? Hoje, em comparação aí aos demais produtos que oferecem aí uma rentabilidade que acompanha a taxa Selic. Você tem que ter em mente que você não precisa buscar alta rentabilidade neste momento, porque você está em fase de criar sua reserva de emergência. A reserva de emergência não é para você ganhar mais dinheiro e também não é para te deixar rico, mas sim te prevenir de imprevisto. Por isso se chama reserva de emergência. E este aqui é o vídeo de hoje, né? Te apresentei aí o que é e como você pode montar e aonde aplicar a reserva de emergência. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha aí, um gostei, para ajudar o canal, fortalecer aí esse vídeo, chegar a mais pessoas que ainda não conhecem e precisa juntar a reserva de emergência. E nos vemos nos próximos vídeos.